O homem, ninguém disse para ele que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, que é um direito dele, de fazer o que ele quiser dentro da área do país dele. Agora, querer tomar a Groenlândia, querer tomar o Canal do Panamá, querer tomar o Canadá e ainda querer taxar todos os países como se ele fosse dono do comércio mundial, aí já é demais, gente. Aí já é demais, ou seja, é preciso que a gente leve em conta que nós precisamos do multilateralismo, de mais conversa, de mais mesa de negociação e de menos bravata, tanto na questão do clima quanto na questão econômica. Por isso, queridos companheiros e queridas companheiras, eu aprendi uma lição de vida muito cedo. Eu fui eleito presidente em 2003. Eu muitas vezes fui deitar imaginando se eu teria ou não condições de governar o Brasil. Não sei se vocês já deitaram com preocupação, fica de barriga para cima e não consegue pegar no sono. Quando foi em junho de 2003, o presidente Chirac me convidou para ir em Evian. Foi a primeira vez que eu participei do G7. E eu fui a Evian, e a primeira coisa que eu estranhei é que eu cheguei, tinha um monte de gente sentado na mesa, eu fui lá, cumprimentei todo mundo e fui sentado numa mesa, eu, o meu embaixador Celso Amorim e o Kofi Annan, tudo normal. Aí de repente eu vejo todo mundo levantado da cadeira, apressado, como se estivesse caindo uma bomba. Não, era o Bush que tinha chegado. Eu fiquei impressionado. Todo mundo levantou para cumprimentar o Bush. Eu falei para o Celso, nós não vamos levantar. Ninguém levantou quando eu cheguei, por que eu tenho que levantar para o Bush? Bom, eu não levantei. E o Bush foi na minha mesa me cumprimentar e sentou conosco lá um pouco. Uma demonstração de que ninguém respeita quem não se respeita. Se você quer merecer respeito, você tem que se respeitar. Bem, aí, Ana, o Sérgio Ferreira que está aqui é do meu intérprete. Aliás, é meu intérprete desde que eu nasci. O Sérgio Ferreira é meu intérprete e eu fui para uma sala. Uma sala, sabe que os países do G7, eles se reúnem todo cercado de arame farpado. Eu fico pensando, se as pessoas precisam tanta segurança para fazer uma reunião, é porque eles sabem que eles não estão certos. Ninguém precisa de tanta polícia, de tanto arame farpado, se está fazendo as coisas boas. É um pouco de complexo de culpa. Então eu achei estranho toda aquela coisa, tudo muito guardado, parecia que aí estava numa redoma de vidro. Aí eu chego numa sala e eu vejo assim pelo espelho, todas as pessoas que eu via só pela televisão. Eu via Bush, eu via Gordon Brown, eu via Tony Blair, eu via o primeiro-ministro da Itália, o primeiro-ministro da Alemanha, o rei da Arábia Saudita, o presidente do México. Eu vi aquela gente, tudo importante, o presidente da França, meu amigo Chirac, que estava lá. Eu vi, e aí falaram assim para mim, o presidente Lula, não pode entrar intérprete. Eu falei, Cacilda, como é que eu vou entrar num lugar que tem um monte de gente que fala a língua que eu não entendo e não entende a minha língua? Aí o Sérgio falou para mim, ô presidente, entra lá e bota logo aquele negócio no ouvido, que tudo que você falar eu traduzo, e tudo que ele falar eu traduzo para você. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei pensando assim, qual desses presidentes já ficou desempregado? Qual desses presidentes já passou fome? Qual desses presidentes já morou em casa que entrava 1,5 metro de água dentro de casa? Muitas vezes eu acordei com rato, com barata, com fezes boiando no meio da sala. Muitas vezes. Eu falei, qual desses presidentes já passou por isso?
Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou entrar, porque eu tenho mais do que falar para eles do que eles têm para falar comigo. E resolvi entrar. E aí eu tomei consciência que eu não era um presidente dos pobres. Eu não era presidente dos deserdados. Eu não era presidente dos oprimidos. Eu não era presidente dos trabalhadores de fábrica. Eu era um deles. Eu era um deles que ia falar com os homens que mandavam no mundo e que muitas vezes não sabia o que era um chão de fábrica, não sabia o que era o desemprego, não sabia o que era fome, não sabia o que era enchente, não sabia o que era a pobreza. Só em livro. E eu acho, Anny, que foi por isso que eu ganhei respeito de todos os presidentes. E faço questão de ser respeitado. Eu não estou fazendo favor a trabalhador nenhum. Eu sou um deles que cheguei a presidente da República e, portanto, não espere de mim palavras bonitas. Eu falo a palavra que eu aprendi a falar no chão de fábrica e falo as palavras que o povo deserdado do mundo fala. E eu passei a ser, Anny, o único presidente que os sindicalistas do mundo inteiro, quando queria falar com o G7 ou com o G20, ia lá me procurar. E eu assumi essa postura de saber que eu não sou presidente do Brasil, eu estou na presidência, tentando fazer aquilo que é possível fazer. E tenho certeza, Anny, que nesses 2 anos e 4 meses de governo, nós já fizemos o dobro do que outro governo fez e do que o golpista fez. No campo da educação, da saúde, da construção civil, da geração de emprego, do aumento de salário, eu tenho certeza que nós fizemos o dobro deles. E, portanto, eu estou convencido de que nós vamos fazer uma campanha muito dura, não apenas no Brasil, mas no mundo, de que a verdade não pode ser derrotada pela mentira, pela fake news e pela cretinice. Nós precisamos dotar o mundo de políticos responsáveis. E nós precisamos saber que a democracia falhou. A democracia falhou a não atender às aspirações do povo. Aqui na Europa, a gente vê que o estado de bem-estar social nos últimos anos enricou mais os ricos do que os pobres. A gente percebe que os trabalhadores estão perdendo o direito no mundo inteiro. No Brasil perderam. No Brasil ficou 7 anos sem aumentar a refeição escolar, ficou 7 anos sem aumentar o salário mínimo, ficou 7 anos sem dar bolsa de estudo para as pessoas que vêm estudar no exterior. Olha, como é que é possível? Como é que é possível você fazer, sabe, um governo que você não cuide das pessoas? Os